Quarta leitura da Parashá de Trumá, Ve'asita Takrashim, você vai fazer as vigas para o Mishkan, Atzei Shitim Omdim, madeiras de acácia eretas de pé. Está escrito Etakrashim, as vigas. Podia falar, faça vigas, igual foi falado em todas as outras coisas. Por que ele faz questão de acentuar as vigas? São daquelas especiais para isso. Quais eram essas madeiras especiais? Yaakov Avinu, ele plantou o cedro no Egito. Quando ele faleceu, antes de falecer, ele ordenou os seus filhos levarem aqueles cedros quando eles saíram do Egito e falou: olha, Kadosh Baruch Hu futuramente vai pedir para vocês construir um Mishkan de cedro, então vocês têm que se cuidar para que já tenha na mão de vocês pronto para fazer. Isso que está nas palavras do Bavli, de um sábio que escreveu um poema litúrgico que fala assim: Tas matam mesorazim korot batei norazim, que a voz da Shekhinah, ela voou, ela pairou naquele que foi plantado pelos agilizados, que nossas vigas, nossa casa eram de cedro, ou seja, eles foram ágeis já de ficarem prontos de ter o cedro na mão. Então aqueles cedros especiais, aquela caça especial foi usada para as vigas do Mishkan. O que quer dizer omdim, de pé? Tem que ser na vertical, ou seja, o comprimento das vigas vão formar as paredes uma do lado da outra, e não a gente vai fazer uma parede das vigas deitadas. Vamos colocar uma viga assim, uma outra em cima, e aí formando a altura da parede. Não, no comprimento uma do lado da outra. Essa era 10 amot vai ser o comprimento de cada viga, e uma amá e meia, 1,5 cúbito a largura. Então, a altura da viga é a própria altura do Mishkan, 10 cúbitos, e a largura de cada uma amá e meia. Então, daqui a gente vê a altura do Mishkan, e uma amá e meia a largura, daqui a gente vê também o comprimento do Mishkan. Por quê? Se eu tinha 20 krashim, 20 vigas, como a gente vai ver na continuação, cada lado do Mishkan, então você tem 30 amot. 20 vezes 1,5, você tem 30 cúbitos de comprimento do Mishkan. E para cada viga dessa, você vai fazer duas encaixes, ter duas mãos, ou seja, dois encaixes para cada viga, e elas vão estar arrumadas, alinhadas, uma do lado da outra, e assim você vai fazer para todas as vigas do Mishkan. Como assim esses dois encaixes? Ele tinha que fazer um furo na fenda, fazer um furo na viga embaixo, numa altura de amá, e deixar 1/4 da sua largura de um lado e outro quarto do outro, ou seja, comer 1/4 daqui e 1/4 dali. E essas encaixes ela vai fazer exatamente para encaixar nas sapatas, nas bases que eram feitas de ferro, que eram ocas, um espacinho para entrar esse encaixe de madeira. Essas bases elas tinham uma amá de altura e elas estavam colocadas uma do lado da outra, 40 dessas. Então, cada viga que tinha dois encaixes entrava em duas bases, duas sapatas de prata. Então, a largura dessa fenda era mais ou menos como a espessura da borda dessa sapata, exatamente para a sapata cobrir totalmente aquela madeira. Se não fosse assim, ia ficar um espaço entre uma viga e a outra. Então, dessa maneira, com essa fenda, só com os dois encaixes saindo para entrar nas sapatas, ia ficar exatamente colado uma viga na outra. Por isso está escrito, veio toamim lemata, estão combinando de baixo, ou seja, você tem que fazer as fendas e os encaixes embaixo de uma certa maneira que fique tudo combinando as vigas uma do lado da outra. Meshulavot, a palavra meshulavot é igual degraus de escada, ou seja, tudo exato uma do lado da outra. E elas alisadas na ponta exatamente para entrar na parte oca da sapata, como uma escada que entra na coluna da escada, quer dizer, como um degrau que entra, é fincado na coluna daquela escada. E Shailachotama, uma com a sua amiga, ou seja, uma do lado da outra, direcionada, calculada, ou seja, você tinha que fazer a fenda exata, no mesmo tamanho, não ficar um pouco para dentro, um pouco para fora, exatamente para ficar combinando. A tradição do unclus, da palavra yadot, dessas mãos, desses encaixes que tinham na ponta, na extremidade da viga, chama tzirim. Tzirim são as dobradiças da porta, igual que você coloca a porta no umbral, você tem que encaixar a mesma coisa, esses encaixes da viga para entrar na sapata. Você vai fazer esses krashim para o Mishkan, 20 keres para o lado sul. A palavra lifat, PA aqui no caso, é linguagem de lado, não é o canto. Muitas vezes a palavra PA é o canto, aqui todo o lado é chamado de PA, como tradução do unclus, Eruach e Vardarama, para o lado da direção do sul. E 40 bases, sapatas de prata, você vai fazer embaixo desses 20 que vão ficar no lado sul, exatamente 2 sapatas para cada viga, como a gente falou, para encaixar os dois encaixes, 2 fendas que vão estar saindo dessa viga. E Shnei Adanim, 2 bases embaixo de cada um, ou seja, cada um com as suas 2 sapatas.
E para o outro lado da Mishkan, o segundo lado, para o lado norte, também você vai colocar 20 vigas, a mesma coisa. E também 40 bases de prata, 2 bases para cada viga, 2 bases para cada viga, ou seja, tudo igual. Agora, para o lado oeste, o lado do final do Mishkan, do fundo do Mishkan, você vai fazer Shisha Krashim, 6 vigas. Porque Yarketei, linguagem de final, como a tradução do Uncas, Liseafei, de sofo. Já que a porta está no leste, então a gente chama o leste de face e o oeste de parte de trás, parte do fundo, é o sofo final, já que a panima, a face é a cabeça, o início. Você vai fazer 6 vigas, então você tem aqui 9 amodos de largura na parte de dentro do Mishkan, porque se 6 vigas, cada viga era 1,5 de largura, 6 vezes 1,5, 9. Se a gente continuar aqui, mais 2 krashim você vai fazer para as pontas do Mishkan, também na extremidade, no finalzinho do Mishkan, vamos ver. E 2 vigas que vão ser feitas nas extremidades, nos ângulos, uma seria no noroeste e outra seria no sudoeste. Então, no total, eu tenho aqui no fundo 8 krashim e elas estão uma do lado da outra. Só que a diferença é que essas duas que estão no ângulo, nos cantos, elas não ocupam o espaço da parte de dentro do Mishkan, somente meio amá. Quer dizer, meio amá de um e meio amá de outro que aparece na parte de dentro do Mishkan. Então, eu tenho 6 que estão ali e mais, que já é 9 amot, e mais meio amá de um e meio amá de outro, eu tenho 10 amot por dentro, para completar a largura do Mishkan. E essa outra amá que sobrou, que era 1,5 amá de largura cada viga, de um lado e de outro, elas estão exatamente combinando com a espessura da viga do Mishkan, que vão estar no norte e no sul. Então, por isso que não vai ocupar o espaço, não vai aumentar a largura do Mishkan. Exatamente para ficar tudo retinho do lado de fora, você vê tudo igual. Isso que fala na continuação, viu? Toamim e lematas combinavam de baixo, já está tudo direitinho uma do lado da outra, e unidas também na ponta para um anel. A gente vai ver que vai ter um anel unindo esses dois lados. Tem as vigas de um lado, as vigas de outro e as vigas no fundo, então tem que ter uma união entre um lado e essas vigas do fundo, né, do meio. Assim você vai fazer para as duas extremidades, para os dois ângulos, para os dois cantos. Veio, todas as vigas vão estar combinando embaixo, ou seja, você não pode interromper a largura, né, das sapatas, não podem atrapalhar, exatamente como o Urash falou, que ele explicou antes, que os espaços das encaixes eram feitos exatos para encaixar realmente na madeira, cobrir a borda da sapata, a madeira encaixa 100% e aí sim fica uma viga do lado da outra sem nenhuma interrupção, toamim do ladinho direito uma da outra. E essa do canto, né, do canto do oeste que tinha que combinar com essa do lado, então tinha uma fenda na largura compatível à fenda do lado norte e do lado sul para não separar entre eles. Então, para que tudo fique combinando, essas vigas que ficavam nos cantos, que era a ligação entre o lado oeste com o lado norte e com o lado sul, ele tinha também uma fenda na sua largura exatamente para encaixar o lado da viga do norte e do sul, para não ficar nenhuma separação, ficar totalmente reto em todos os lados. Toda viga tinha uma lasca em cima na sua largura, né, dos dois lados, para poder colocar um anel, como se fosse uma proteção em cima da viga, e que entrava em um anel cada viga. Então ficava bonitinho um do lado do outro. Mas diz Urash, eu não sei falar se esses anéis eram fixos ou se tirava ali quando desmontava e tudo isso. De qualquer jeito, no ângulo, nesse canto que tinha a união da parede do oeste com o norte e do outro lado com o sul também, então você tinha que ter um anel que encaixasse a última viga do norte com a primeira aqui do oeste e também um outro anel que encaixasse a última do sul com a primeira aqui que ela está se encontrando do oeste, para poder unir realmente, ficar tudo completinho. Então, por isso que esses tabatas, esses anéis do final eram diferentes do que de cada viga. Ken Yerishneem, assim vai ser para as duas vigas desse lado, ou seja, esse anel diferente unindo os dois, tanto no lado norte, tanto no lado sul, na união com o oeste. Então, no total, você tem Shmoná Krashim, você tem no fundo 8 Krashim, com as bases de prata, 16 bases de prata, de novo, 2 bases para cada um. E 2 bases para cada um, ou seja, cada um dos 8 tinha aquelas encaixes para entrar nas duas sapatas.
Esses 8 que a gente está falando aqui já foi falado antes, faça 6 mais 2 da ponta, no total dá 8 no lado oeste. Então essas duas encaixes, era como se fosse, né, 2 encaixes de degrau, 2 pés, alguma coisa assim, uma do lado da outra, alisadas para entrar no espaço oco da sapata, como um degrau que entra, como a gente falou, no orifício da coluna da escada. Essa é a linguagem Meshulavot, feitas como escadas, colocadas nos 2 sapatos, com escrito Shnei Adanim, Shnei Adanim. Então ele também alascava em cima um etzba, uma espessura de um dedo de um lado e de outro, para poder colocar o anel de ouro, para não separar um do outro, como está escrito, combinando de baixo e em cima. Assim está escrito na Mishnah, né, no estudo de que fala sobre isso, e o Rashi fala, essa explicação toda eu já arrumei na ordem dos psukim, essa linguagem toda aqui eu expliquei onde cada passuco está falando essas ideias aqui escritas nessa parte que explica toda a construção do tabernáculo. Agora, depois de todas essas vigas, você vai fazer várias verichim de acácia também, de madeira de cedro, 5 para as vigas de um lado do Mishkan. Verichim, como a tradução do Uncos, abrin, que passam de um lado ao outro, transversais. Hamishal Kashet Sela Mishkan, esses 5 na verdade são 3, como assim? A de cima e a de baixo se dividem em 2 pedaços, então 2 e mais um no meio são 5. Um chega até metade da parede, outro chega da segunda metade. Então eles entram em anéis, como já vão explicar, e saem no outro anel ali, até que chegam um tocando no outro. Então o de cima e o de baixo são 2 que são 4, que são 2 metades de uma linha só. E o do meio é comprido no tamanho da parede toda. E ele vai de um lado até o outro. Como está escrito, a vara do meio, literalmente ele vara de um lado até o outro. Os de cima e os de baixo, eles tinham esses anéis, né, para eles se encaixarem do lado de fora das vigas, do lado de fora do Mishkan. Essas varas de cima e as de baixo, elas tinham esses anéis, né, em cada viga para eles colocarem. Como é que funcionava? Eram 2 anéis para cada viga e eram bem divididos nas 10 amot de altura, 10 cúbitos de altura da viga. Como assim? Uma parte do anel até acima e depois um espaço entre um e outro e um espaço do anel para o chão. Então cada espaço desse seria 1/4 do comprimento da viga. Então você tem ali 2 partes entre um anel e outro para que fique bem exato os anéis, né, na mesma altura. Então se eu fosse dividir os 10 amot da altura da viga, eu ficaria com 5 no meio aqui de espaço entre um anel e outro, e mais um anel aqui com espaço em cima, um anel aqui com 2,5 de amot, ou seja, 1/4 da viga embaixo. Agora, a vara do meio não tinha anéis, e sim as vigas tinham um furo na sua espessura e ele entrava dentro desse orifício também todos na mesma direção, no mesmo ponto, por isso está escrito betor, dentro das vigas, eram realmente dentro. Essas varas de cima e de baixo, do norte e do sul, o comprimento de cada uma era 15 amot, que aí somando as duas dá 30, né? E essa do meio, que ela varava, né, de um lado ao outro, então 30 amot de uma extremidade para a outra, ou seja, de um lado ao outro, do leste ao oeste. Essas 5 varas que estavam no leste, o comprimento delas eram 6 amot, né, já que na parede do fundo já não era mais tão comprida, e esse do meio, 12 amot, exatamente por causa dos 8 crachim que tem ali no meio. Assim está explicado também na Braita, que fala sobre o Mishkan. E 5 varas você vai fazer para as vigas do segundo lado, e 5 varas você vai fazer para o final, para o lado oeste, para o fundo do Mishkan. Como a gente acabou de explicar, as varas do norte e do sul eram mais compridas, e as varas do fundo menores pelo tamanho da largura do Mishkan. E abria Hatechon, essa vara do meio, dentro dos crachim, de um lado ao outro. Por uma explicação, aconteceu um milagre, que essa vara ia realmente de um lado ao outro, dobrando dentro das vigas e completando de um lado, de ponta a ponta, todo o tabernáculo. E os crachim, as vigas, você deve folhar com ouro, e os anéis onde as varas vão entrar também devem ser feitos de ouro. Batim labrichim, eles são as casas onde vão colocar as varas, e você vai folhar os berichim, as varas com ouro. Vamos explicar como que seria. Batim labrichim, esses anéis vão funcionar como casas, como locais para ser colocadas as varas. O que quer dizer que a gente vai folhar as varas? Não é que a gente grudava o ouro realmente, não passava o ouro ali, sim, porque eles não têm nenhum tipo de não era folhado, somente o quê?
Na verdade, ele colocava como se fosse duas caneletas de ouro, né, como se fosse um cano oco cortado na metade, e colocava de um lado e de outro, tampando, né, no comprimento, tampando exatamente aquela vara para não aparecer aquela madeira. Então, na verdade, não aparecia madeira nenhuma. E a vara entrava ali exatamente, né, de um ao outro, de um anel para o outro, e eles eram cobertos com ouro através disso que estavam montados, né, o que ficava dentro da viga não dava para se perceber, e os que ficavam de fora ficavam com essas canaletas cobrindo. Então, isso tudo era do lado de fora do Mishkan, que tinha as varas, que tinha os anéis, do lado de dentro estava totalmente liso pelo lado de dentro do Mishkan. E você vai montar o Mishkan como a sua lei, que foi mostrado para você no monte. Hashem fala para Moshe, depois que vai estar pronto, depois que você construir tudo, você vai montá-lo como foi mostrado. Como assim? Antes de Moshe construir, Hashem mostrou, mas ainda sou futuro a te ensinar como é que monta ele. Mas de qualquer jeito, quando você for montar, você vai montar de acordo com como foi mostrado para você antes de montar.